Irmãos amados, vamos abrir a palavra do Senhor, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Nós leremos um versículo só nessa manhã, nós leremos o versículo de número 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós leremos o versículo de número 18. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez e todos nós juntos leremos por terceira vez. Assim diz a palavra do Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. A igreja. Todos juntos, vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti nesta manhã. Não há outro, ó Pai, Deus além de Ti. E não há outro nome, ó Deus, ó Pai, além do nome de Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos, diz a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela obra de Jesus. E muito obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor não desiste de nós. Ó Pai, todos nós somos terríveis pecadores. E às vezes, ó Deus, com o nosso pecado, nós ofendemos, ó Deus, ó Pai, aquele que está mais próximo de nós, aqueles que nós mais amamos, Deus, ó Pai. Seja, Deus, ó Pai, com palavras, seja com omissão. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Porque, como Gustavo orou, muitas vezes o nosso pecado prejudica, ó Deus, ó Pai, a quem está mais perto de nós, quando falamos o que não deveríamos falar, quando não agimos como deveríamos agir. Tem misericórdia da nossa vida. Perdoa o nosso pecado. Abençoa-nos, ó Deus. E, ó Pai, agora que vamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, nessa semana de ação de graças, nós queremos celebrar ao Senhor e bendizer ao Senhor, porque Cristo, ó Deus, ó Pai, nos amou e morreu na cruz para nos salvar. Fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós celebraremos em nossa igreja mais um culto de ação de graças. Os irmãos se lembram, a razão do surgimento do culto de ação de graças começa com aquele feriado americano do Thanksgiving, quando os pioneiros que vieram no Mayflower para os Estados Unidos, depois de um inverno muito complicado, onde morreram algumas pessoas, eles tiveram a sua primeira colheita e se reuniram com os indígenas e celebraram ali um dia de gratidão ao Senhor, comendo perus, frangos, batatas e outras coisas mais, cenouras, agradecendo a Deus pelo cuidado dele para com eles naquela nova terra. E eu gostaria de convidar você a olhar para a sua vida no dia de hoje e pensar o seguinte: você vive na maior cidade do país, que é São Paulo. O que você sente como morador dessa grande metrópole? Você é daqueles que só murmuram e reclamam pelas mazelas da cidade? Ou você é daqueles que agradecem e oram pela bênção de servir o Senhor aqui? Ao avaliar tudo ao nosso redor, que sentimento, irmão, está presente na nossa vida na maioria do tempo? Na maioria do tempo, nós só murmuramos, nós só reclamamos, nós só vivemos insatisfeitos, ou o nosso coração é grato pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. O nosso texto, meus amados irmãos, no final desta preciosa carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, uma igreja que ele fundou em 3 fins de semana, e ele ainda está na segunda viagem missionária, quando chega a Corinto, escreve essa carta à igreja de Tessalônica, que nasceu num grande avivamento, mas está sendo tremendamente perseguida por ser fiel ao Senhor Jesus. E a essa igreja que está sendo perseguida, Paulo diz a eles que eles devem ser agradecidos. E a nós que enfrentamos grandes lutas nesses dias tão difíceis, o Senhor também diz que nós devemos ser agradecidos. O texto nos apresenta nessa manhã a bênção da gratidão. E se faltar gratidão no seu coração, que nessa manhã você peça perdão
e comece a viver uma vida de adoração, dando testemunho de que você verdadeiramente é um cristão, porque Jesus habita em seu coração. A sua vida deve estar cheia de gratidão. O texto nos apresenta a bênção da gratidão. A primeira verdade que ele nos diz é que a bênção da gratidão é uma bênção imperativa. A bênção da gratidão é uma bênção imperativa. O texto diz: em tudo dai graças. Ele não faz uma pergunta: Marcelo, o que você acha de dar graças? Ele não está fazendo a pergunta aqui. Né? Ele não diz assim: minha querida irmã Andréia, acho que era bom que você desse graças. Ele não está dando uma sugestão. O verbo está no imperativo. Em tudo dai graças. Significa, irmão, que é uma ordem. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que a gratidão é um mandamento. Um mandamento, o texto está no imperativo, isso significa que não é uma opção, não é uma possibilidade, nem sequer é um conselho, é uma ordem. Pois bem, se de fato nós pertencemos ao Senhor e temos recebido nele toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós ainda estamos no lucro, irmãos. Paulo, em Efésios 1:3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E quando vai falar dessas bênçãos maravilhosas, ele nos diz que Deus nos escolheu soberanamente antes da fundação do mundo, que na plenitude dos tempos ele mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar, e que no momento oportuno em nossa vida ele nos selou com o Espírito Santo. Então, se você parar para pensar que mesmo sem merecer, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, que na plenitude dos tempos Deus mandou Jesus para morrer na cruz por você, e que Deus te regenerou e te selou com o Espírito Santo, e a presença de Deus está na sua vida, então você deve ser uma pessoa agradecida, porque Deus tem te dado as maiores de todas as bênçãos. Como dizem os poetas, irmãos, o poeta Josué Rodrigues diz assim: pode a casa desabar, a família sofrer, a doença chegar e o corpo todo doer. Ou como diz o poeta das nossas crianças: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. O temporal passa. Então você pode agradecer tanto no temporal como no dia bom. O Salmo 34:19, irmãos, diz o seguinte: muitas são as aflições do justo. Já parou para pensar nos problemas da sua vida? Eu gosto de ilustrar dizendo que os problemas vêm de turba. Né? Parece que eles vêm assim, que nem aqueles menininhos quando você vai ali no Mackenzie e vê eles cantando ali, ó, fazendo a apresentação, entra todo numa fila, assim, um atrás do outro, parece que os problemas eles vêm assim. Quando você fala: ai Deus, acabou, aí vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, eles vêm de turma. A Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo. Ah, meu querido amigo irmão, é alguém do seu lado que está sofrendo, é outro que está enfermo no hospital, é outro que perdeu um parente, é outro que está com uma crise financeira, é outro que enfrentou um divórcio, é outro que está numa depressão, é outro, meu querido amigo irmão, que está com dor de estômago, é outro que está com dor de cabeça, é outro que está numa crise relacional, é outro que está chateado com o mundo inteiro. Muitas são as aflições do justo. Mas a Bíblia diz que o Senhor de todas o livra. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo. Então você vai sofrer nesse mundo, mas o Senhor promete te livrar de todas as suas aflições. Se você, meu querido amigo irmão, perder tudo, sofrer muito nessa cidade de São Paulo, e só sobrar a salvação, ó, abençoado coração, você deve transbordar de gratidão. Se você entende o tamanho do amor que recebeu, você tem que ser a pessoa mais agradecida da terra. O texto nos apresenta a bênção da gratidão. E ele nos diz que, em primeiro lugar, essa é uma bênção imperativa. Não há opção. Irmão, ingratidão é rebelião contra Deus. É dizer para Deus: Deus, está faltando alguma coisa. E se você parar para pensar, Deus te deu o filho dele,
Deus tem misericórdia de você, Deus cuida de você, Deus te dá aquilo que você não merece. Então, se você entendeu o tamanho do amor que recebeu, gratidão para você vai ser um estilo de vida. Que Deus nos perdoe pela ingratidão, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração mais grato. Que nós levantemos da cama de manhã e agradeçamos, Senhor, muito obrigado pelo teu infinito amor e porque tu enviaste Jesus na cruz para nos salvar. A bênção da gratidão é uma bênção imperativa. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos diz que a bênção da gratidão é uma bênção ultracircunstancial. Escreve aí. A bênção da gratidão é uma bênção ultracircunstancial. O culto de 8h30 é uma maravilha, porque alguns acordam, pulam da cama já ligados, né? Mas uns ainda estão dormindo. Assim, ai, meu Deus, 8h30 é difícil de acordar. Mas mesmo com sono, você tem que dar graças. O texto diz, em tudo dai graças. É uma bênção ultracircunstancial. O texto diz que devemos agradecer em todas as circunstâncias. Ao usar a locução adverbial em tudo, ele está dizendo que nós devemos ser gratos em todo momento. Espera aí, reverendo, talvez você me diga, eu passei por tantas lutas, enfermidades, perdi meu trabalho, não passei no vestibular que queria, roubaram meu carro, assaltaram minha casa, sofri desilusões amorosas, problemas do relacionamento, tantas outras lutas. E o pastor aparece aqui com essa conversa de gratidão. Sai para lá, jacaré! Meus queridos irmãos, há momentos que são mais difíceis que outros. Porém, este texto nos apresenta uma das maiores bênçãos que pode habitar no coração de um sincero cristão. A bênção da gratidão. E o texto diz que ela deve ser ultracircunstancial. Nos 2 versículos anteriores, Paulo lança a mão de advérbios para nos abençoar. Por exemplo, ele diz no versículo 16, regozijai-vos sempre. O cristão tem que estar alegre sempre. Por quê? Porque a alegria dele está em Cristo Jesus. Mas ele usa outra locução adverbial no versículo 17, quando diz, orai sem cessar. Significa que o crente tem um momento de oração, de intimidade com Deus dentro de casa, mas quando ele sai na rua, em todo momento ele está orando, intercedendo e constantemente ele está na presença do Senhor. Deus está nos dizendo, amados irmãos, que as bênçãos que Ele quer trazer para nós são caracterizadas pela ultracircunstancialidade. E principalmente a gratidão tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. Ah, meus amados irmãos, Deus gosta muito dessa palavra sempre. Tanto é que em Filipenses 4:4 ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Eu gostaria de perguntar a você, você tem agradecido sempre? Há momentos nos quais, irmãos, nós não agradecemos. Há momentos nos quais nós ficamos chateados. Eu não sei se você já ficou chateado com Deus. Eu não sei se você tinha um projeto todo desenhado, todo certinho, e Deus veio e destruiu o seu projeto. Se isso aconteceu com você, obviamente você tem que se arrepender do seu pecado. Mas se você é de Cristo Jesus, você vai se levantar e vai agradecer a Deus, porque você sabe que tudo aquilo que Deus faz para você é o melhor. Ainda que você não entenda no presente momento. Irmãos, a ingratidão é perigosíssima. Por quê? Porque ela revela uma terrível idolatria no nosso coração. Quando nós somos ingratos, isso demonstra que nós queremos ser o próprio Deus. Certa vez, irmãos, um pastor aconselhou um homem que ficou revoltado contra Deus quando o Senhor lhe enviou algumas provações. Deus o abençoava muito, mas de repente aquele homem se revoltou quando Deus levou seu pai. Depois aquele homem se revoltou
num momento terrível, porque Deus o humilhou, permitindo que a sua esposa o traísse. Depois, ele se revoltou, porque ao perdoar a esposa, ela o traiu segunda vez. Depois, ele se revoltou porque Deus não mudava a situação financeira dele. E ele ia ao gabinete pastoral e só reclamava, murmurava, murmurava, murmurava. E o pastor mostrava para ele que a atitude dele estava dizendo que Deus era mau. E que, na perspectiva dele, Deus tinha que fazer tudo aquilo que ele queria. E aquele homem começou a se revoltar, e de repente ele pegou uma faca, começou a cortar os braços, começou a cortar os pulsos, tentou suicídio várias vezes. Foi advertido pelos seus pastores, se tratou com psicólogos, ouviu de seus pastores que ele não podia fazer chantagem com Deus, que Deus não cederia à sua loucura, mas ele não quis nem saber. Já que Deus não faz o que eu quero, eu tiro a minha vida. E ele acabou tirando a sua própria vida. A ingratidão significa colocar-se no lugar de Deus. E quem se coloca no lugar de Deus, acha que Deus está fazendo tudo errado e eu estou fazendo tudo certo. E essa pessoa entra na loucura da idolatria, a ponto de que, se não houver arrependimento, ela pode destruir a sua própria vida. Você tem um coração agradecido? Que Deus nos permita agradecer em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém, irmãos? Até naquelas mais difíceis, porque Ele tem um plano. É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer no próximo ponto. O texto diz que a bênção da gratidão é uma bênção imperativa, é uma bênção ultra circunstancial, mas ela é uma bênção soberana. Espero que você saiba todos os pontos aí, eu vou perguntar no final. A bênção da gratidão é uma bênção imperativa, a bênção da gratidão é ultra circunstancial, mas a bênção da gratidão é uma bênção soberana. O texto diz: em tudo dai graças, por quê? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Pasme comigo, irmão, o que está acontecendo com você é a melhor coisa que podia acontecer. Porque o que está acontecendo com você é a vontade de Deus. A vontade soberana de Deus, sim, está acontecendo com você. O nosso texto nos revela que a gratidão é fruto da compreensão de que Deus é soberano. O autor inspirado diz que essa é a vontade de Deus para conosco. O salmista, no Salmo 115, versículo 3, irmãos, nos diz que nos céus está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Isto significa que nada está fora do controle do Senhor. Tudo ocorre do jeito que Ele quer. Jesus é mais minucioso ao dizer ainda, em Lucas 12, 7, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Para esse vosso interlocutor, que já perdeu muito volume capilar, esse texto é um grande consolo. Os fios de cabelo na cabeça estão contados por Deus. Então, se caiu, irmão, é porque Deus quer. Mas talvez você fale assim: pastor, mas hoje tem solução, tem muita gente que faz o implante. O implante é para quem pode, irmão, não é para qualquer um. Hein? Então, se você não tem dinheiro para fazer o implante, louve a Deus, porque você é um careca agradecido por causa da soberania de Deus. Tudo ocorre conforme a vontade do Senhor. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que até nos mínimos detalhes, os fios de cabelo da nossa cabeça são quantificados e estabelecidos pelo Pai Celestial. Sendo assim, louvado seja Deus, pois o Deus que me ama é o Rei do Universo e nada foge ao seu controle. Eu gosto muito, irmãos, do Salmo 136, de 1 a 6, 3, porque ele diz o seguinte: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é o Senhor, Deus é o Deus dos deuses, Deus é o Senhor dos senhores, Deus é soberano, e nada que acontece com você é por acaso. Eu sei que você sofreu muito. Querido amigo e irmão, ser enganado, ser fruto de trapaça nos negócios,
ser traído por um colega de trabalho, ou enganado por alguém que você amou. Não é fácil perder alguém que você ama, separar-se dessa pessoa. Talvez você não entenda nada, mas há um soberano bom que te ama, que está no controle de tudo. E ainda que você enfrente grandes lutas, Ele cuida de você. Eu gosto muito do Salmo 27:10, que diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Homens podem pecar contra nós, até pais podem abandonar seus filhos, mas o Senhor nunca vai abandonar aqueles pelos quais Ele morreu. Ele sempre vai cuidar de você. Então eu gostaria de dizer para você o seguinte: não se desespere com a provação que você enfrentou ou está enfrentando, porque Deus não se esqueceu de você. Ele está tirando a lama que está grudada na sua vida. E é por isso que o esfregão tem que ser mais forte, porque senão a lama não sai. Coragem, essa é a vontade de Deus para ti. E no final você verá que está mais parecido com o Senhor Jesus. Anima-te, o Senhor está no trono. Irmãos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. No ano de 2020, nós todos enfrentamos a pandemia. Eu, particularmente, tive uma grande luta, porque vi meu pai falecer com seus 64 anos de idade. E eu sempre sonhava em ver meu pai convertido. Eu preguei para o meu pai a vida inteira. Eu falava, o dia que meu pai for convertido, ele vai ser um exímio diácono, ou até um bom presbítero. E eu orava para que Deus nos desse a bênção, por exemplo, de pregar juntos em acampamentos. Mas Deus nunca converteu meu pai do jeito que eu queria. Meu pai viveu uma vida de infidelidade a Deus até o final. E eu o sepultei no dia 12 de janeiro de 2020. E eu confesso para você que aquilo foi algo muito forte para o meu coração. Porque Deus já me usou para ganhar muita gente para Jesus. Muita gente no Chile, muita gente em Brasília. Para a glória de Deus, algumas centenas de pessoas. Mas qual não foi a minha humilhação? Quando o meu próprio pai, eu não vi meu próprio pai vindo a Cristo. Confesso para vocês que eu lutei muito com o Senhor. Eu falei, Senhor, mas graças a Deus, Deus é bom. Ele não tem que fazer o que eu quero. E eu não sei o que aconteceu na última hora entre o meu pai e o Senhor. Mas tudo que Deus faz é o melhor. É a vontade de Deus. Porque nos momentos da minha vida em que eu senti que eu não tinha o pai que eu precisava, um pai que amasse o Senhor e que servisse comigo ao Senhor, eu estava enganado, porque eu tinha um Pai celestial que estava comigo, que me amou e deu seu único filho para morrer na cruz para me salvar. Então, que Deus nos permita ser agradecidos em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém, meus irmãos? A bênção da gratidão é uma bênção imperativa, é uma bênção ultracircunstancial, é uma bênção soberana. José está anotando tudo aí, né, José? Está ligado comigo, né, José, aqui? É? Então, em último lugar, pastor, o que caracteriza a bênção da gratidão? A bênção da gratidão, além de ser uma bênção imperativa, ultracircunstancial e soberana, é uma bênção cristocêntrica. A bênção da gratidão é uma bênção cristocêntrica. O nosso texto diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O texto ainda vem nos ensinar, irmãos, que a gratidão deve ser cristocêntrica. O texto diz que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus.
Nada na vida do cristão está separado de Cristo Jesus. Tudo de bom que podemos desejar, esperar, está fundamentado na maravilhosa graça de Jesus. Sabemos que somos pecadores, que nossa transgressão ofende a Deus, que o nosso pecado é grande, nós somos merecedores de grande juízo. É somente pelo sangue vertido no madeiro, somente pelo sacrifício expiatório do Cordeiro, que a justiça de Deus pode ser a nós imputada, pela instrumentalidade da fé depositada exclusivamente na pessoa de Jesus. É somente pela fé no sacrifício vicário de Jesus que nós, anteriormente filhos da ira, inimigos de Deus, agora somos reconciliados com Deus Todo-Poderoso. É somente por causa de quem Jesus é que temos livre acesso ao Santo dos Santos, a presença do Deus Todo-Poderoso. Entramos na sala do trono confiadamente, em audiência com o Deus Eterno, o Rei dos Reis, e neste momento de tanta solenidade, nos dirigimos ao soberano Deus com o seguinte vocativo: Pai. Sim, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Somente por causa de Jesus, irmãos, nós fomos feitos filhos de Deus. É por isso que Paulo revela que para que sejamos cheios do Espírito Santo, devemos viver, como diz Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão, você foi justificado, você foi selado, você foi adotado como filho de Deus. Você traz a marca do Senhor Jesus em você. Então, nada do que acontece com você está separado da obra de Cristo. Pasme comigo, irmão, quando Deus vê o diácono João, por mais que nós achemos que o diácono João é o diácono mais gente boa do Brasil, eu gostaria de dizer a você que Deus vê Cristo Jesus. Porque se Deus não visse Cristo Jesus, João não estaria aqui. Foi porque Jesus amou a João e perdoou João de todos os seus pecados. É que João está conosco, é filho de Deus, e ninguém o arrebata das mãos do Senhor, porque ele foi comprado com o sangue do eterno Filho de Deus. E não é somente com João, irmão, é comigo, é com você. Todos nós, irmãos, fomos lavados no sangue do Cordeiro. É por isso que nesse tempo do Natal nós cantamos: Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus te amou tanto, tanto, tanto. Deus amou tanto o presbítero Saulo, que cravou o filho dele na cruz por causa do Saulo. Deus me amou tanto que rasgou Jesus de cima a baixo, para que eu não fosse jogado no inferno, mas para que eu passasse a eternidade na presença de Deus. Que amor é esse, meu presbítero Salim? Que amor se compara a esse amor? Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Como é que nós temos coragem de reclamar, irmãos de Deus? Como é que nós temos coragem de ficar com cara feia? Como é que nós temos coragem de lamentar algo em nossa vida? O Filho de Deus deu sua vida na cruz por nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos que ser as pessoas mais agradecidas da terra, porque Deus nos amou. Nós estamos em Cristo Jesus, e das mãos do Senhor ninguém nos arrebata. Hoje aprendemos que a bênção da gratidão é bênção imperativa, é bênção ultracircunstancial, é bênção soberana, mas graças a Deus, porque ela é bênção cristocêntrica. Você está em Cristo Jesus. Lenir é de Cristo Jesus. Nós somos selados com o selo do Espírito Santo de Deus. Quando no dia final
os anjos vierem e o Senhor nos encontrar nos ares, nós que temos o selo do Espírito de Deus, que significa que nós somos de Cristo, encontraremos com o Senhor nos ares, desceremos com Ele, e Ele há de julgar a todos, estabelecer o seu reino para sempre. Nós somos de Cristo Jesus, irmãos, e ninguém muda isso. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar da minha intensidade, apesar do meu temperamento, Jesus me ama e Ele não me deixa ir, porque Ele pagou com sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Portanto, amado irmão, o que acontece no coração deve ser uma verdadeira explosão de inesgotável gratidão. Agradeça pelo perdão, agradeça pela justificação, agradeça pela regeneração, agradeça pela adoção, agradeça, meu querido amigo e irmão, por todas as bênçãos, agradeça pela sua família, agradeça pelo seu cônjuge, agradeça pelos seus filhos, agradeça pelos seus netos, agradeça pelo sustento, agradeça pela sua igreja, agradeça por seus pastores, por seus presbíteros, por seus diáconos, agradeça por todos os seus familiares, agradeça porque Deus tem cuidado de você, agradeça porque o Senhor não desiste de você, agradeça porque Ele te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. Agradeça porque ainda que você sofra neste mundo, você não chegou em casa, você está indo para o céu. Agradeça porque um dia você vai se encontrar com Jesus na glória. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus nos faça transbordar de gratidão neste fim de ano, neste tempo do Natal. Em nome de Jesus, amém.